Bem-vindos ao Sacramento do Momento Presente, o podcast de formação espiritual da Igreja Esperança. Hoje é segunda-feira, 20 de junho de 2022, tempo de reflexão do primeiro domingo do tempo comum. Agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro que contêm esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Eu sou Júlia Ribas e vou ler com vocês a reflexão de Lúcia Alves referente a 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 18 a 31. Pois a palavra da cruz é insensatez para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e anularei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o instruído? Onde está o questionador desta terra? Por acaso Deus não tornou absurda a lógica deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo por sua própria sabedoria não o conheceu. Foi do agrado de Deus salvar os que creem por meio do absurdo da pregação, pois enquanto os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e absurdo para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque o absurdo de Deus é mais lógico que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Irmãos, observai o vosso chamado. Não foram chamados muitos sábios, segundo critérios humanos, nem muito poderosos, nem muitos nobres. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas absurdas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que são nada, para reduzir a nada as que são, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual da parte de Deus se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção, a fim de que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se nele. Desde a sua origem, a fé cristã não foi algo fácil nem simples. Do ponto de vista dos judeus, pode-se dizer que o cristianismo não era uma nova religião, mas uma seita herética dentro do judaísmo. Uma das razões pelas quais muitas vezes o cristianismo foi perseguido pelos judeus. E logo no início, para os romanos, muitas vezes a questão foi encarada realmente como problema entre os judeus. Para os gregos, o cristianismo era uma tolice, verdadeira estupidez. A razão tão estimada por eles não explicava o fato de o próprio Senhor, a quem os cristãos serviam, ter morrido na cruz, condenado como um malfeitor qualquer. Humanamente falando, Cristo crucificado aparece como o contrário do que os judeus e gregos esperavam. Derrota no lugar de manifestação gloriosa e loucura no lugar de sabedoria. Mas o cristianismo foi além da cruz, pois ela em si mesma não continha significado algum, um objeto feito de madeira com o propósito de servir de pena de morte para os mais vis condenados. O cristianismo afirmou também a ressurreição de seu Senhor com a promessa estendida a todos os que em Cristo foram feitas novas criaturas, tanto judeus como gentios. Paradoxalmente, a mensagem da cruz de Cristo respondeu à busca por sabedoria dos que eram ávidos por conhecimento, como também foi a maior prova para aqueles que esperavam milagres. Mas chegar a este entendimento não é obra humana, é divina. Graça.
As obras de Deus já manifestavam sua sabedoria, mas Cristo foi o escancarar da revelação divina. Ele é a própria sabedoria, é o poder de Deus, justiça, santificação e redenção. No cristianismo, a autêntica sabedoria humana é dom de Deus e capacita o homem para reconhecê-lo. E a nova existência em Cristo, alcançada por graça, por meio da fé, é o único motivo no qual o homem deve realmente se gloriar. Tudo isso era um escândalo no tempo dos primeiros cristãos e segue sendo um escândalo hoje. A mensagem da cruz foi e é loucura para os que não creem. Os que foram salvos e creram na mensagem do Cristo crucificado são chamados a tomar sua cruz e segui-lo. São chamados a negar si mesmos. São chamados a imitá-lo, a servir ao próximo com amor. São chamados a ser luz em um mundo de trevas. São chamados a crucificar suas paixões e desejos. São chamados a viver pelo Espírito e sob sua direção. Nesta nova economia da existência humana em que Deus se manifestou aparentemente de forma insensata, gente como eu e você foram chamados e em Cristo, feitos filhos de Deus. Oremos. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são seus juízos e quão inescrutáveis seus caminhos! Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que lhe seja recompensado? Porque todas as coisas são dele, por ele e para ele. A ele seja a glória eternamente. Amém. Você ouviu o Sacramento do Momento Presente, o podcast de formação espiritual da Igreja Esperança. Que a palavra de Deus habite ricamente em seu coração e preencha sua vida com sabedoria.